Vamos resolver as questões 3, 4 e 5 do grupo 1 do exame da primeira fase de 2017. A molécula de CO2 apresenta geometria linear porque é uma molécula triatómica, é uma molécula simétrica, não existem elétrons de valência não ligantes no átomo de carbono, existem elétrons de valência não ligantes nos átomos de oxigênio. Então vamos lá desenhar a forma de estrutura da molécula de CO2. A molécula de CO2 é constituída por um carbono e por dois oxigénios. O carbono é o átomo central e, como o carbono pertence ao grupo 14 da tabela periódica, tem 4 elétrons de valência, enquanto que o oxigênio pertence ao grupo 16 da tabela periódica e, por isso, tem 6 elétrons de valência. Para que estes átomos tenham 8 elétrons de valência à sua volta na molécula, para respeitarem a regra do octeto, vão-se estabelecer duas ligações covalentes duplas nesta molécula. E todos os elétrons de valência do carbono, do átomo central, são ligantes. Portanto, isto é a forma de estrutura da molécula de CO2. E podemos ver que eu desenhei esta molécula com geometria linear. Porquê é que eu desenhei esta molécula com geometria linear? Será que é porque esta molécula é uma molécula triatómica, ou seja, tem 3 átomos? Nós conhecemos que a molécula de água também é uma molécula triatómica, tem 3 átomos e, no entanto, sabemos que a geometria da molécula de água não é linear, é angular. E porquê é que isto acontece? Isto acontece porque, à volta do átomo central, na molécula de água, que é o oxigênio, existem elétrons de valência não ligantes, ao contrário da volta do átomo central na molécula de CO2. E as repulsões entre elétrons de valência não ligantes e elétrons de valência não ligantes são mais intensas do que as repulsões entre elétrons de valência ligantes e elétrons de valência ligantes, o que faz com que a molécula de água é triatómica, mas tenha uma geometria linear, e a molécula de CO2 também é triatómica, tem uma geometria linear, em vez de angular como a molécula de água. Estas repulsões entre elétrons de valência ligantes e ligantes não é tão forte como no caso das repulsões entre elétrons de valência não ligantes e não ligantes que existem na molécula de água. Portanto, não é o facto da molécula CO2 ser uma molécula triatómica que ela tem geometria linear. É uma molécula simétrica. Sim, a molécula de CO2 é uma molécula apolar, existe aqui uma simetria na sua nuvem eletrónica, mas também não é por causa disso que a molécula de CO2 tem uma geometria linear. C. Não existem elétrons de valência não ligantes no átomo de carbono. Ora, então vimos que era mesmo esta a razão para que a molécula de CO2 tenha uma geometria linear, porque todos os elétrons de valência à volta do átomo central, à volta do átomo de carbono, são ligantes. Não existem elétrons de valência não ligantes à volta do átomo de carbono. Existem elétrons de valência não ligantes nos átomos de oxigênio. É verdade, existem aqui elétrons de valência não ligantes à volta dos átomos de oxigênio, mas não é por isso que a geometria da molécula de CO2 é linear. É por causa dos elétrons de valência à volta do átomo central, que são todos ligantes. E por isso a opção correta tinha que ser a C. Só a C é que explicava a razão da geometria ser linear. Vamos passar para a questão 4. Explique, com base nas configurações eletrónicas dos átomos de carbono e de oxigênio no estado fundamental, porque é que o raio atómico do carbono é maior do que o raio atómico do oxigênio. Ora, então nós temos que justificar que o raio atómico do carbono é maior que o raio atómico do oxigênio. E
pedem da nossa explicação com base nas configurações eletrónicas dos átomos de carbono e de oxigênio. A primeira coisa que nós vamos fazer é apresentar as configurações eletrónicas do carbono e do oxigênio. Carbono, vamos ver que o seu número atómico é 6, portanto o átomo de carbono tem 6 eletrões e a sua configuração eletrónica vai ser 1s2, 2s2, 2p2. O oxigênio, o seu número atómico é 8, tem 8 eletrões e por isso a sua configuração eletrónica é 1s2, 2s2, 2p4. Nós podemos verificar que, pelas configurações eletrónicas, os eletrões de valência, tanto do carbono como do oxigênio, estão no mesmo nível de energia, do nível de energia N igual a 2. E também sabemos que o oxigênio tem 8 prótons no seu núcleo, tem uma carga nuclear mais 8, enquanto que o carbono só tem 6 prótons no seu núcleo, tem uma carga nuclear mais 6. E o que acontece é que a atração, a força de atração entre o núcleo do oxigênio, que tem uma maior carga nuclear, e os seus eletrões de valência é uma atração mais forte, mais intensa do que a atração entre os eletrões de valência do carbono e o seu núcleo. E porque esta atração é mais intensa no caso do átomo de oxigênio, faz com que a nuvem eletrónica do átomo de oxigênio esteja mais contraída, seja mais pequena, e por isso o raio atómico do oxigênio vai ser menor do que o raio atómico do carbono. Então vamos lá responder a esta questão. Podemos começar por dizer que os eletrões de valência do átomo de carbono e oxigênio estão no mesmo nível de energia, no nível N igual a 2. Como a carga nuclear do átomo de oxigênio mais 8 é maior do que a carga nuclear do átomo de carbono mais 6, a força de atração entre um núcleo do átomo de oxigênio e os seus eletrões de valência é mais intensa, forte, do que a força de atração entre o núcleo do átomo de carbono e os seus eletrões de valência. Ponto final. Logo, o raio atómico do carbono é maior que o raio atômico do átomo de oxigênio. E sim, tínhamos explicado isto com base nas configurações eletrónicas dos dois átomos. Vamos passar para a questão
5. Um dos íons mais abundantes na ionosfera é o íon O+. A configuração eletrónica de valência do íon O+, no estado fundamental, apresenta no total 2 eletrões desemparelhados, 3 eletrões desemparelhados, 2 orbitais completamente preenchidas ou 3 orbitais completamente preenchidas. Vamos fazer a configuração eletrónica deste íon. Configuração eletrónica do íon O+. Tínhamos visto que o número atómico do oxigênio era 8 e, portanto, este íon perdeu um eletrão em relação ao átomo de O. Temos que distribuir 7 eletrões. E por isso a configuração eletrónica seria desta forma. Vamos fazer o diagrama das caixinhas. Já vemos quem é que está emparelhado, quem é que não está emparelhado. 3 eletrões, segundo a regra de Hund, vamos distribuí-lo um por cada orbital, 2p. Ou então vamos lá ver o que é que nos pediam aqui. Estão só a referir à configuração eletrónica de valência, ou seja, vamos só olhar para as orbitais de valência deste íon. Esta configuração eletrónica de valência apresenta 2 eletrões desemparelhados. Ora, falso. Esta configuração eletrónica de valência apresenta 1, 2, 3 eletrões desemparelhados. A não é correta. B, 3 eletrões desemparelhados. Está certo. Vamos ver que as outras não são as corretas. 2 orbitais completamente preenchidas. Como só estamos a olhar para as orbitais de valência, só uma das orbitais é que está completamente preenchida. Portanto, não podia ser esta opção C. D, 3 orbitais completamente preenchidas. Falso. Ora, então a opção correta tinha que ser a opção B.